Bora de resumo de tudo que você precisa lembrar antes de assistir Avatar Fire and Ash, Avatar 3 Fogo e Cinzas. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um resumo, desta vez de Avatar, para vocês lembrarem de coisas importantes antes de ver o próximo filme, que tá chegando ainda nesse final de 2025 nos cinemas. Vou começar dando um contexto bem rápido por cima do primeiro Avatar, porque aqui em cima tem um resumo mais completo deste primeiro filme que eu fiz na época que o segundo estava sendo lançado, tá? A gente vai focar aqui mais nos acontecimentos de Avatar 2. Mas basicamente a humanidade tornou o planeta Terra insustentável e aí os humanos começaram a buscar outros planetas para colonizar e para mudar, para manter a raça humana viva. Eles acham Pandora, começam a explorar o planeta. Nisso, os Na'vi, que são os moradores dos nativos de Pandora, tentam expulsar a humanidade, que entra ali como se fosse um vírus mesmo, destruindo tudo o que toca. E aí começa o conflito do primeiro filme. O Jake Sully faz parte do grupo de militares que tá pegando avatares, né? Tá usando humanos em corpos de Na'vi para se infiltrar ali, para estudar mais o planeta e para tentar essa colonização. Só que ele acaba se conectando muito com os Na'vi, ele se apaixona pela Neytiri e muda de lado. Ele trai a humanidade, entre aspas, e vai pro lado certo nessa situação, que é dos nativos que querem apenas proteger a sua casa. Ele tem uma forte conexão com o planeta, ele tem uma forte conexão com as formas de vida do planeta e acaba se tornando até o Toruk Makto, que é aquele que é aceito e que monta uma das maiores feras de Pandora. É uma fera que não é montada nem geração após geração, é algo ainda mais raro que isso, tanto que o bisavô da Neytiri tinha sido o último Toruk Makto a existir nesse mundo, e aí o Jake Sully chega, ele consegue, então ele se torna meio que um herói entre os Na'vi, e no final do primeiro filme ele faz uma transferência de alma, então o corpo humano dele morre e ele passa a se tornar inteiramente um Na'vi. Também no final desse primeiro filme, o Quaritch, que é o humano militar ali, vilãozão do filme, acaba morrendo. E aí a gente chega num grande salto temporal, muito tempo depois, os humanos ainda tentam colonizar Pandora, e agora o Jake Sully tem uma família, ele é muito respeitado entre os Omaticaya, que são o clã que ele faz parte ali, o clã da Neytiri. E a humanidade agora tem uma colônia ali em Pandora. Eles têm uma muralha muito forte, eles têm uma forte estrutura de exploração, mas o Jake Sully treinou os Omaticaya para rechaçar os humanos em todas as tentativas que eles tivessem de expandir o seu território. Por enquanto, o estado está assim. A humanidade está explorando mais o planeta, só que eles não conseguem avançar mais do que eles já avançaram, porque o Jake Sully treinou ali os Na'vi para tirar a humanidade, para afastar a humanidade o quanto eles puderem. Em relação ao Quaritch, que tinha realmente morrido no final do primeiro filme, ele voltou com uma forma de backup. Então eles pegaram as memórias do Quaritch e colocaram em um corpo de um Na'vi. Não é que o Quaritch foi transferido e continua vivo nem nada do tipo. Eles pegaram a memória, o último backup de memória que ele fez, e colocaram em um outro corpo. Um corpo agora Na'vi, mas que tem toda a vivência que o Quaritch teve até o momento da morte dele, né? O backup foi feito antes dele sair para a missão que acabou finalizando a vida dele. Ou seja, ele continua sendo vilão e agora eles têm um esquadrão de humanos transformados em Na'vi para explorar Pandora, para tentar se misturar, o mesmo esquema que eles estavam tentando fazer lá no primeiro filme. Só que o Quaritch tem um grande problema pessoal com o Jake Sully, além de tudo isso, e ele começa a caçar o Jake Sully. O Jake Sully agora, com a Neytiri numa posição ali de liderança e respeito entre os Omaticaya, tem uma família, o Netane e o Loa, que são os filhos mais velhos, ainda tem a Kiri, que é uma filha adotada, né? Ela era filha da Doutora Grace, basicamente, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e aí ela tava ali sem pai, sem mãe, e acabou sendo acolhida por eles. Eles ainda tem uma mais novinha também, e tem o Spider, que é um humano, filho do Quaritch, mas que também foi acolhido pelo Jake Sully. A Neytiri não suporta ele, mas o Jake Sully tenta cuidar dele. O Spider, ele é um humano, né? Os outros, eles são Na'vi. E aí a parada do Quaritch com o Jake Sully fica tão intensa que ele pensa que ficando entre os Omaticaya, ele vai atrair um alvo para todos do povo dele, né? Então o Jake Sully pega a família dele e vai embora, pro Quaritch não achá-lo e não descontar tudo nos Omaticaya. E aí nisso eles acabam chegando muito longe na tribo da água, então a gente conhece um pouco mais de outros povos Na'vi. E aqui a gente entende como que essas alterações de vivência, alterações culturais, elas moldam também os corpos
dos Na'vi. Então os Na'vi da água, eles têm corpos mais preparados para aguentar a pressão da água, para nadar e tudo mais, enquanto o povo da Neytiri tem um corpo mais esguio para conseguir fugir e se misturar na floresta e tudo mais, né? Então cada povo tem um corpo que foi aos séculos, às gerações alterado para preservar as principais características culturais deles, né? E aqui o Jake Sully, o clã Sully, né, a família dele chega nestes Na'vi da água, eles são aceitos e eles começam a aprender um pouco mais desses costumes. E aí, nisso tudo a gente começa a ver que a Kiri é especial. Ela tem uma conexão muito mais forte com toda Pandora. Sempre bom lembrar que Pandora funciona como um organismo vivo. Tudo faz parte de uma coisa só. Então os Na'vi, eles são meio que os anticorpos que protegem o corpo Pandora de invasores. É isso que eles estão tentando fazer, expulsar o vírus que é o invasor, que são os humanos. A gente tem outras criaturas de Pandora e todas elas funcionam em sintonia, em uníssono. E a Kiri, ela tem uma conexão muito interessante e singular, ou seja, só ela tem com toda Pandora. Tanto que quando eles chegam nesse clã da água, os outros filhos do Jake Sully têm dificuldade de respirar embaixo da água, de se adaptar, enquanto a Kiri consegue fazer tudo isso imediatamente, como se ela já tivesse nascido fazendo tudo isso que ela nunca tinha feito. Ou seja, ela é natural de Pandora num nível que os outros Na'vi não são. Your goddess has no dominion here. E assim, tô falando de todos os outros Na'vi. E aí que vai a teoria que eu já fiz, que tá nesse vídeo aqui explicadinha também, que eu vou só jogar por cima aqui, de que a Kiri, ela é uma espécie de Jesus Cristo deste mundo de Avatar. Ela seria filha da Grace realmente, mas uma formação de Pandora. Ela não tem um pai, foi Pandora que concebeu esta criança, que nasceu no corpo do Avatar da doutora Grace, né? E aí ela tem essa conexão justamente porque ela é meio que a personificação de Pandora, uma filha de Eywa. Por isso que ela seria uma espécie de divindade, uma messias, que no final terá sua importância revelada. A gente tem um destaque para esse lado dela também nos trailers deste terceiro filme. Eu também falei disso no vídeo de análise do trailer do terceiro filme, mas só para vocês ficarem com essa ideia e depois assistirem os outros vídeos. A Kiri muito provavelmente é o Jesus Cristo dessa realidade que o James Cameron criou. Tá? Ela é especial e tem uma conexão diferente com o planeta. Ela sabe de tudo imediatamente, ela entende as criaturas imediatamente, ela sabe tudo o que fazer quando o assunto é Pandora. E aí beleza, eles estão lá junto com o povo da água tentando se adaptar até o momento que o Quaritch encontra o Jake Sully e a família dele. Encontra o Jake Sully e a família dele, né? E aí as buscas continuam, ele sempre muito brutal, ao mesmo tempo que ele, que estava com o Spider preso, né, tenta se reconectar com o filho. Em paralelo a isso, ao mesmo tempo que os Omaticaya, que é o povo da Neytiri, eles são conectados com aqueles cavalos lá que se faz a conexão pela cauda e tudo mais, aqui o povo da água, eles são conectados com baleias nativas. O nome não é baleia, tá gente? Mas eu tô simplificando pra vocês. Baleias nativas de Pandora, e eles têm essa conexão familiar mesmo, né? É tudo família ali. E a humanidade está explorando essas baleias, porque no crânio da baleia tem um líquido que é um elixir da vida eterna. Basicamente, se um humano tomar esse líquido, ele não envelhece mais. Então é claro que a humanidade está explorando isso. Um frasco desse elixir vale 80 milhões de dólares, então eles estão matando essas baleias, tirando esse frasquinho de uma baleia enorme, gigante, e deixando a carcaça dela ali pra decompor, pra apodrecer e tudo mais, de novo cometendo um grave atentado contra a vida de Pandora, que sempre conviveu de uma maneira mais tranquila. Ou seja, nesse ponto a exploração dos animais que são venerados e cultuados pela tribo da água e as buscas pelo Jake Sully fazem com que o povo da água e o Jake Sully tenham uma batalha em comum. Então eles se juntam para enfrentar o Quaritch e os humanos que estão fazendo essa exploração, e a gente chega na batalha final. A batalha final termina com o Jake Sully derrotando o Quaritch sendo afogado, então deixado para morrer ali, mas o filho mais velho do Jake Sully com a Neytiri, o Neteyam, acaba morrendo também nessa batalha. Essa parte é aquela parte clichê desse tipo de filme, que é o Neteyam e o Loki, eles tinham conseguido sair do conflito. Era só esperar ali que eles ficariam vivos. Só que o Loki fala pro Neteyam voltar porque eles têm mais coisa pra fazer. E aí o Neteyam e o Loki acabam voltando e o Neteyam nunca mais
retorna. Ele fica por ali mesmo, acaba morrendo no tiro cruzado. Em paralelo a isso, ao invés de ser deixado para morrer, o Quaritch é salvo pelo Spider em um resquício de humanidade que a criança teve de salvar o pai que ele nunca amou. Então ele tira o Quaritch debaixo do mar, deixa ele ali para respirar num canto, numa pedra, né? E aí vai embora encontrar o Jake Sully de novo. Para mim, o Spider acabou nesse filme aí se tornando o personagem mais odiado que poderia ser. Eu compartilho da Neytiri todo o ódio que ela tem pelo Spider por conta dessas ações meio... São ações humanas, são ações de coração, né? É o pai biológico dele, afinal de contas. Não é, mas é, né? Porque tem toda essa parada de ser um backup da memória do Quaritch e tudo mais. Então assim, a gente entende. Mas como ele salvou o vilãozão que... pode acabar tirando a vida de outras pessoas da família do Sully aí, a gente fica com esse pé atrás. E o filme acaba dessa forma. O Jake Sully derrotou o Quaritch, nem sabe que ele tá vivo, tá vivendo ali em paz entre o povo da água, agora aceitos e agora aparentemente tendo lidado com a exploração dos humanos. O terceiro filme vai acompanhar também o Quaritch voltando ainda com sede de vingança em relação ao Jake Sully, mas encontrando navios do mal, que é o povo do fogo. O povo do fogo se sente traído por Eywa, eu falei mais deles também no vídeo de análise do trailer, mas basicamente eles se sentem traídos por Eywa porque uma grande chama, um vulcão que entrou em erupção, acabou com a comida deles, acabou com a moradia deles, eles tiveram que se virar. Então, como eles tiveram que sobreviver na base da própria garra, sem receber nada de Pandora, eles sentem traídos pela divindade de Pandora e decidem atacar todos aqueles que veneram essa divindade, que são todos os outros povos Na'vi. E aí que a gente tem o povo, o clã do fogo dos Na'vi, como os vilões deste próximo filme, né? Nós teremos apresentado uma vilã que não vai ser o Quaritch, então o Quaritch não vai ser o vilão principal aqui. Então basicamente, em resumo, é isso. O segundo filme acaba com o Jake Sully vencendo, ele e o povo da água vivendo agora em paz e harmonia, sem saber que o Quaritch está vivo, mas o Quaritch irá se aliar com Na'vis do mal para continuar caçando o Jake Sully e ajudar esses Na'vi malvados aí a ter mais força, mais potência para combater todos os outros povos Na'vi. Então a galera do fogo, eles já combatiam os outros Na'vi, eles já entravam em conflitos, só que agora eles terão armas militares, lanças-chamas e coisas do tipo, para que eles fiquem mais fortes e consigam atingir mais gente, e consigam machucar cada vez mais Eywa e Pandora, que sempre foi o objetivo dos dois lados, tanto da humanidade quanto dos Na'vi do fogo. Basicamente, de resumo, é isso que vocês precisam saber em relação a teorias para o próximo filme. Tá nesse vídeo do trailer e tá nesses outros vídeos que estão linkadinhos no card aqui. Assistam e também lembrem de um outro palpite que eu tenho de que o Quaritch vai mudar de lado e vai ajudar o Jake Sully em algum momento. Sempre bom lembrar também que o James Cameron disse que estes 3 filmes encerram uma história e que os próximos filmes de Avatar, o 4 e 5 que já estão confirmados, vão contar uma outra história. Vai ser com os mesmos personagens, Jake Sully e tudo mais, mas vai ter um novo arco. Acredito eu que o Jake Sully e a Neytiri vão acabar o terceiro filme indo pra Terra. E aí o próximo arco vai ser os Na'vi na Terra ao invés dos humanos em Pandora. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e assistir os outros vídeos de Avatar, porque é tudo bem completinho, bem explicado para você não perder nada deste próximo grande lançamento da Disney nos cinemas. Valeu pessoal, até a próxima, tchau tchau.